Cumprirei meus deveres com você. Visitarei sua cabana quando minha esposa começar a amamentar o bebê. Mas, por enquanto, já que você é incapaz de produzir filhos, pelo menos me ajude a colher o inhame. Acabei de ler o trecho, pessoal, de um livro muito bom chamado As Alegrias da Maternidade, da escritora nigeriana Buchi Emecheta. Já adianto que o título do livro é irônico. E sobre essa obra nós vamos conversar hoje. Oi pessoal, meu nome é Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa, se você gosta, se inscreva nesse canal. Eu peço que você utilize aqui o campo dos comentários, que você mande esse vídeo para os seus amigos, publique esse vídeo nas suas redes sociais. Tudo isso é muitíssimo importante, pessoal. Então, como estávamos conversando, hoje nós vamos falar sobre um livro que eu gostei muito, pessoal, chamado As Alegrias da Maternidade, da escritora nigeriana Buchi Emecheta. Mas quem que é essa escritora? O nome dela era Florence Oniobuchi Emecheta, e ela era conhecida, né, como Buchi Emecheta, e ela foi uma escritora, pessoal, de bastante sucesso. Ela nasceu em Lagos, na Nigéria, e faleceu em Londres. Buchi escreveu diversas obras, mais de 20 livros, dentre eles várias peças de teatro, uma autobiografia, livros infantis, e os seus livros mais famosos são As Alegrias da Maternidade e Cidadã de Segunda Classe. A autora estudou numa escola só para meninas em Lagos, onde ela aprendeu diversas línguas, dentre elas o inglês, né, que é falado na Nigéria. No casamento, consta que ela não foi muito feliz, ela morou na Inglaterra, estudou sociologia lá, teve 5 filhos, mas o casamento dela não deu muito certo não e ela acabou se separando. Buchi era da etnia Igbo, assim como os seus personagens, né? A Nigéria, pessoal, tem mais de 200 etnias e a população lá fala mais de 500 línguas ali, né? Então, cada etnia fala 2 línguas e tal. Eles falam inglês, né? Que o país foi colonização britânica, nós vamos falar disso aqui. Enfim, pessoal, é um país muito diverso, muito rico, né? Uma riqueza cultural muito grande. A maioria da população, cerca de 50%, é muçulmana e há 42% de cristãos, que se dividem entre católicos romanos e evangélicos, ok? O Estado nigeriano moderno se originou, né, da colonização britânica no século XIX e o país se tornou formalmente independente em 1960. As Alegrias da Maternidade se passam no início do século XX, ainda sob colonização britânica, tá? O livro é narrado em terceira pessoa e, como eu disse, o título é irônico. A protagonista é uma mulher da etnia Igbo chamada Nuego. Ela e sua família estendida vivem numa região chamada Ibuza. Ela é filha de um grande caçador, proprietário de terras. Ele tem muitas mulheres, muitos e muitos filhos e escravos também. E aí, pessoal, acontece uma coisa muito ruim ali, tá? Eu não vou falar o quê. E com uma mulher escravizada. E isso que acontece vai ter consequências na vida da Nuego, tá? E o livro, pessoal, ele trabalha muito essa questão de causa e consequência, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, tá? Então, não vou falar mais que isso, né? Senão vou dar spoilers. Mas a autora mostra como as nossas ações são importantes, tá? Muito bem, pessoal. A Nuego, ela se casa primeiramente em Ibuza, com um homem da mesma etnia dela. Aliás, nesse contexto aqui, eles não têm relacionamentos interétnicos, tá? Então, se uma pessoa é Igbo, ela casa com outra Igbo. Se é um Yorubá, se casa com Yorubá.
fula com fula, ok? Então ela se casa, né, em Busa. O primeiro casamento dela não dá muito certo. Não dá muito certo, não, as coisas não andam bem. Ela volta para casa do pai. O pai a trata muito bem, tá? Mas ele segue as tradições ali da etnia dele, ok? E a função da mulher, os homens e as mulheres têm funções muito claras. A função da mulher é ter filhos, é ter o máximo de filhos possível, ok? E aí ela volta para casa do pai e o pai arruma um segundo casamento para ela. Só que o marido dela é Igbo também, mas mora em Lagos. Lagos já era uma cidade grande, cosmopolita, já era uma cidade onde várias etnias conviviam, né? E junto com os britânicos. Então, muitos costumes da etnia dela serão mal vistos em Lagos, né? Então aí tem um conflito de identidade. Ela é uma mulher Igbo, ela foi criada, cercada de várias tradições e ela é jogada, né, já adulta, no meio de uma cidade gigante, cheia de gente, onde vários costumes e pensamentos dela não são muito aceitos, são mal vistos, inclusive, ok? Muito bem, pessoal. Aí ela chega em Lagos, né? E ela estranha muito o segundo marido. Por quê? Porque ela está acostumada com homens caçadores, com homens que se utilizam de sua força física para o trabalho. Em Lagos, os homens não são assim. Eles estão exercendo vários tipos de trabalho, trabalhos sedentários, inclusive. Então, ela já estranha os homens ali. Ela estranha o marido dela. No que o marido dela trabalha? O marido dela trabalha como um empregado doméstico na casa de uns britânicos. O marido gosta do trabalho, né? Não acha o trabalho ruim e tal, né? Ele acha que ele ganha bem, inclusive. Eles moram num quarto dentro da dentro da casa dos britânicos, mas ficava um pouco separado, né? Eles tinham cozinha própria, eles tinham um quintal próprio deles, né? E a casa grande dos britânicos, né? Tá. E ela vai morar nesse lugar. Ela estranha muito, ela estranha os britânicos, ela estranha os vizinhos. É muito esquisito tudo aquilo para ela, né? A cidade é muito grande, muita gente, né? Muita gente que ela nunca viu na vida. Vamos lembrar que ela vem de um povoado onde ela conhece todo mundo, onde o pai dela tem muito poder e tal. Tá? Olha aqui esse trecho, pessoal. Abre aspas aqui. Aquele tipo de homem, pensou Nuego, enquanto olhava para ele, não combinava com um lugar brando como aquele. Seu lugar era lá onde estavam o claro sol, a lua brilhante, sua lavoura e sua cabana de repouso. Lá onde era capaz de sentir a presença de uma cobra enrodilhada, de um escorpião correndo, de ouvir o uivo da hiena. Não ali, não naquele lugar, naquele quarto quadrado, totalmente pintado de branco como um local de sacrifício, naquele lugar onde a carne dos homens pendia frouxa sobre os ossos, onde os homens tinham uma barriga como uma das mulheres grávidas, onde os homens andavam o dia inteiro de corpo coberto. E é uma coisa interessante, porque ela acha o marido dela, o segundo, muito feio, porque ele é claro, né? Ele não trabalha debaixo do sol, então ele é mais claro, né? E aí ela fala, nossa, que homem feio, né? E ele é gordinho, então, nossa, que estranho. Então isso são algumas coisas, né? Das quais a Nuego vai ter bastante dificuldade de se adaptar.
O livro mostra, pessoal, o sofrimento das mulheres que não têm filho nessas culturas, né? Então, são coisas muito complicadas, elas sofrem muito desprezo, sofrem desprezo do marido, da família do marido, da própria família delas, porque, como eu disse, a função da mulher é muito clara, ter o maior número de filhos possível, né? Então, eles também são poligâmicos, e isso era uma coisa que começa a ser combatida na Nigéria, né? E então a autora mostra a dificuldade de relacionamento entre as várias esposas, a esposa mais velha com as esposas mais jovens, né? As adaptações que elas vão fazendo em Lagos com o tempo. Mostra o relacionamento das mães com as filhas, das mães com os filhos homens. Então as mães dão muito mais atenção para os homens do que para as mulheres. Os pais investem muito mais na educação dos meninos do que das meninas. E mostra também já mulheres nesse período tentando quebrar com isso, tentando educar as filhas, tentando fazer com que as filhas estudassem, na esperança de que as coisas mudassem, na esperança de que elas não fossem destinadas somente ao casamento e somente a ter filhos, né? Que elas tivessem uma profissão, um estudo, conhecimento e tal, tá? E aqui, pessoal, nesse trecho, mostra o relacionamento até das mulheres com os seus X. Os X, ou Xi, é um conceito equivalente ao que a gente tem de espírito, tá? Então vamos lá, abre aspas. Então, poderia procurar e encontrar sua Xi, sua divindade pessoal, e perguntar-lhe por que a castigara daquela maneira. Sabia que seu Xi era uma mulher, não apenas porque, em sua opinião, só uma mulher seria tão absoluta ao punir outra mulher. Fecha aspas. Então, vocês já veem, né? Como as coisas são complicadas. Muito bem, pessoal. O livro mostra o racismo, né? Apesar que nessa obra da Butch não é o foco. Porque aqui o foco é mais a questão das mulheres, né? Das tradições, da quebra das tradições ancestrais, da modernidade, da cidade grande, as dificuldades de adaptação, tá? O foco nesse livro é mais isso, mas ela mostra o racismo sim, tá? Então tem umas cenas em que um personagem vai procurar emprego com os britânicos e acontecem umas coisas ali. Também mostra os homens nigerianos sendo raptados para lutar a favor dos britânicos na Segunda Guerra Mundial. E aí é muito interessante, né, que os personagens falam assim, mas a gente vai ter que lutar contra os alemães, mas quem são os alemães? Por que a gente tem que matar pessoas que a gente nunca viu e que não fizeram nada para nós? Não faz sentido. Quem são essas pessoas? Quem são os alemães? Tá? Então, tem esse estranhamento, né? No livro, eu ainda não li, pessoal, mas pelo que eu vi, no livro Cidadã de Segunda Classe, a Butch Emecheta vai trabalhar melhor a questão do racismo, porque aí é um livro que se passa na Inglaterra, então já é um relacionamento dos britânicos com os nigerianos de uma forma geral, né? Então, acredito eu que ela trabalhe melhor nesse livro, tá? Mas a questão do racismo aparece aqui sim. E o narrador, pessoal, em terceira pessoa, né, nos mostra vários momentos da cultura e das festas dos ígbos. Então, mostra o costume dos homens de tomar vinho de palma, que é uma coisa que também por conta da tradição islâmica, depois o governo vai perseguir, e também por conta do alcoolismo, né, os homens, isso as mulheres, as personagens femininas falam isso, né, que os homens ígbos têm problemas com isso, porque eles bebem muito vinho de palma. Então todas as confraternizações, os homens bebem bastante no livro, né, e também aparece a sopa de inhame, né, então eles sempre fazem sopa de inhame com carne e peixe, né, e aparece as mulheres fazendo, as mulheres oferecendo esse prato. Eu fiquei curiosa
e fui procurar como que era, né? Como que é essa sopa? E aí eu achei um canal de uma moça nigeriana ensinando a fazer vários pratos nigerianos, né? E ela ensina a fazer essa sopa de inhame. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês verem, né? Se tiverem curiosidade de saber como que é. Eu acho que dá para reproduzir no Brasil essa sopa, só que eu acho que a gente não tem todos os temperos, né? Que eles têm e tal. Então, vai ser uma reprodução, claro que não vai ficar igual, né? Obviamente. Muito bem, pessoal, como que é a escrita da Buchi Emecheta? Eu adorei. Escrita super fluida, os personagens bem construídos, diálogos bem feitos. Assim, é um livro muito, muito bom, pessoal. Excelente, excelente. Eu adorei, adorei. Se você estiver procurando, não sei que livro ler, dá uma chance aqui para as alegrias da maternidade, que vocês vão gostar. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, senão eu corro o risco de dar spoilers para vocês da obra e estragar a leitura. Então, eu peço a sua gentileza, pessoal, para que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe este vídeo. Um abraço e até mais.